Então, a Nelly aqui, né, eu vou começar apresentando. Como prometido, a oficina de hoje ela é um pouco mais teórica. Vai ter uma atividade de fixação no final, mas nada muito complicado. Tudo bem simples, na verdade. Só para fixar o que vai ser dado aqui mesmo. Vocês estão conseguindo me ver? Acho que tá, né? A câmera tá aberta? Tá aberta sim, Navi. Tá? Então, o tema que a gente vai apresentar da oficina de hoje é justamente de mulheres na ciência da computação. Mulheres que fazem parte dessa área de tecnologia, tanto professoras quanto as que atuam ainda hoje em dia, né, para ficar legal, vocês puderem acompanhar. E aí a gente vai estar apresentando essas figuras femininas que são tão importantes, tanto para servir de exemplo, né, quanto para a gente ter noção, assim, de que a história, sempre na história, elas estiveram envolvidas também nessa área, apesar de, às vezes, não serem tão comentadas. Então, a gente vai estar conhecendo, né, essas mulheres e vendo as mulheres as brasileiras também, que levam o nome da computação, para servirem como forma de inspiração. Deixa eu só aceitar aqui uma pessoa que está tudo bem, tá? Eu aceitei. Não sei se eu aceitei. Eu acho que tu apertou permitir. Se não tiver apertado... Entrou. Entrou, ainda bem. Eu achava que eu tinha clicado negar sem querer. Então, a primeira pessoa que eu vou estar apresentando sobre é Ada Lovelace. Eu nunca tinha ouvido falar de Ada antes de entrar na universidade, mas ela é uma figura assim, muito, muito, muito importante para a área da computação. Ada Lovelace, ela era filha de Lord Byron. Eu não sei se vocês já estudaram romantismo na escola, mas, se eu não me engano, Lord Byron era assim, um poeta bem famoso do romantismo. E da condessa também, ela era filha de uma condessa. E aí ela é nomeada como a primeira programadora do mundo. Ela foi responsável, no caso, pelo primeiro algoritmo que foi usado por uma calculadora que é chamada de máquina analítica, que era mais ou menos o que era mais próximo de um computador no começo do século XIX. Eu vou explicar melhor para vocês isso, porque pode ficar um pouco confuso, mas, assim, nessa época que a Ada existia, né, nessa época que a Ada atuava, os matemáticos eles estavam atrás de criar máquinas que pudessem fazer simulações de contas, né? Poder fazer contas e tal. Só que a Ada, ela teve uma visão além. Então, ela é considerada a primeira programadora do mundo, mas não é porque ela programava, que nem a gente programa no curso. Foi porque ela teve uma ideia que foi, assim, muito além da visão de todo mundo que estava, e ela conseguiu pensar em funcionalidades da máquina que não tinham sido pensadas por ninguém ainda. Então, em 1834, quando a Ada tinha 19 anos, ela foi convidada para um jantar na casa de Somerville, onde encontrou essa figura, Charles Babbage, que ele estava trabalhando em uma nova espécie de máquina de cálculo, que é como eu falei, estavam trabalhando em máquinas de cálculo, e esse matemático era uma dessas pessoas que estavam trabalhando. Mais tarde, essa calculadora foi chamada de máquina analítica. Em 1843, aos 28 anos, ela, casada com o Conde Lovelace e mãe de 3 filhos, Ada traduziu um artigo de um pesquisador italiano. Então, o artigo era um resumo sobre o funcionamento dessa máquina analítica, né? A máquina era essa. Mas aí, ao mostrar a tradução para o criador da máquina, ele sugeriu para a Ada que ela botasse as anotações pessoais, né? Para que ela botasse o que ela pensava sobre tudo aquilo. Então, o que resultou foi um artigo 3 vezes maior do que o original, né? Então, ela realmente tinha muitas ideias ao redor daquela máquina que iam além daquela tradução do italiano, né? E aí, nos comentários, foi onde ela botou tudo que essa máquina poderia ser utilizada para. Tudo que ela acreditava que poderia vir dali, né? E aí ela botou que podia ser usada para produzir músicas complexas, gráficos precisos, para desenvolvimento prático, tanto prático como científico. Então, ela sugeriu a Babbage, né, um plano de como a máquina poderia calcular os números de Bernoulli, que é uma sequência matemática, um tipo de conta, né, matemática,
de números racionais profundamente relacionados com a teoria dos números. Então, assim, a Ada, ela era muito à frente do tempo dela, ela sugeriu coisas que ninguém nunca tinha pensado. Só que, como muitas grandes figuras, né, históricas, ela não foi conhecida na época dela. Infelizmente, ela não teve esse conhecimento enquanto ela ainda estava em vida. Ela morreu, se eu não me engano, aos 36 anos, de câncer de útero, e aí ela só foi ter o nome reconhecido e o nome realmente atrelado à mãe da computação, né, assim, a mãe da programação, quando um matemático, acho vários anos depois, fez referência a ela em um dos estudos dele, que foi o matemático, eu não estou lembrado do nome dele agora, mas foi o matemático que justamente trouxe o conceito de algoritmo, né? Realmente deu o sentido ao conceito de algoritmo, e aí ele fez referência a Ada, que ele já tinha estudado, já sabia quem era a Ada, já tinha visto o trabalho dela, e aí nessa referência foi que a Ada começou realmente a ser conhecida por tudo isso que ela fez, que ela contribuiu muito, né? Assim, muita gente diz, se a Ada não tivesse feito isso, ninguém teria, não teria celular, não teria um monte de coisa hoje em dia. Assim, teria, mas o que eu penso é que teria, mas teria, assim, talvez um atraso muito maior, porque ela contribuiu justamente nessa questão de acelerar todo esse processo, com toda certeza. Então, o plano que ela apresentou, né, a Babbage, é considerado o primeiro programa de computador do mundo, e em 1979, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveu uma linguagem de programação em homenagem à Ada, né? Que foi rodado em uma máquina. Aí chamou o nome da linguagem, como era uma homenagem, chamou o nome da linguagem de Ada. E aqui é um exemplo de programação nessa linguagem de Ada, né? Eu, pelo menos, não sei programar nessa linguagem, mas já aqui um exemplo. Então, aqui tem alguns livros e filmes, se vocês estiverem se interessados pela história dela, né? A gente deixou aqui nos slides uns livros e filmes de exemplo. E aí, como a gente vai passar os slides, é só vocês voltarem aqui para olhar. Só que eu também peguei uma animação aqui, que foi passada no Fantástico, eu acho, para assistir. É uma animação de 1 minuto e pouquinho, só para deixar tudo isso que eu falei, né? Porque esses slides de hoje vão ser muito texto, sabe, gente? Porque quando pega a teoria, tem que ter texto. Até para a gente também não esquecer de dar nenhuma informação para vocês. Então, eu vou passar aqui um videozinho, só para deixar um pouco mais didático, tudo isso que eu falei agora. Não tá saindo som, não. Acho que tá bem baixinho. Tá baixinho. Então, eu vou passar para vocês e vocês assistem depois, porque tá um mau barulho lá fora e eu já tô botando quase no máximo aqui. Eu vou botar aqui no chat e aí vocês deixam salvo, certo? Para assistir. Mas é só uma animaçãozinha explicando tudo que eu falei agora. Eu assisti antes e ela é muito boa. Então, eu vou passar a palavra agora para Alexandra. Ale. Boa tarde, gente. Eu vou apresentar um pouquinho sobre outra mulher importante aí nessa área, que foi a Hedy Lamarr. Hedy é, na verdade, um nome artístico, porque o nome dela de verdade é esse aí, Hedwig Eva Mary Kessler. E ela foi uma cientista, mas também atriz muito importante. Acho que tem mais de 30 filmes com ela. Tem várias entrevistas. Ela foi muito reconhecida na época pela beleza que ela tinha e não tanto pela parte científica, pelo menos não na época. Ela foi responsável por diversas invenções e descobertas que realmente revolucionaram a área da tecnologia da comunicação. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela fez uma parceria com George Antheil, e juntos eles inventaram um aparelho de interferência em rádio para despistar radares nazistas. Por quê? Porque o que acontecia muito era que os inimigos interceptavam as mensagens dos países que participavam da guerra. E eles acabavam descobrindo informações muito importantes, ou seja, de localização ou estratégias, segredos, coisas que realmente poderiam prejudicar os países na guerra, né?
E eles precisavam se comunicar, porque às vezes as tropas ficavam distantes e era necessário fazer essa comunicação a longa distância. Então, a ideia surgiu quando Eddie e George estavam fazendo um dueto no piano, e ela percebeu que se o emissor e o receptor da mensagem, ou seja, a pessoa que recebe e a pessoa que manda a mensagem, se eles ficassem mudando constantemente de frequência, a comunicação podia acontecer sem medo de interceptações. Essa ideia era realmente muito boa, mas ela foi rejeitada pelo Conselho Nacional de Inventores, por conta do machismo, levando ao fracasso dos torpedos americanos por imprecisão. Essa invenção só passou a ser utilizada oficialmente lá para 1962, na crise dos mísseis, e ficou conhecida somente em 1997, quando a Electronic Frontier Foundation premiou a cientista por sua contribuição para a ciência. Logo no ano seguinte, a Ottawa Wireless Technology adquiriu parte de sua patente. E a partir da ideia inicial de rede, diversas tecnologias de comunicação foram criadas, como as conexões Wi-Fi e CDMA, acesso múltiplo por divisão de código. E é por esse motivo que a cientista é conhecida como mãe do telefone celular, ou mãe do Wi-Fi. Ou seja, essa tecnologia que ela pensou na época, né, que ela inventou junto com o George, ela serviu de base para os sistemas de comunicação que a gente tem hoje. Ela serviu de base para o Wi-Fi, para o Bluetooth, até para o GPS, ela foi importante. Ela acabou não lucrando com as invenções e recebeu pouquíssima notoriedade na época pela comunidade científica. E, infelizmente, ou felizmente, depois de anos, ela recebeu do governo estadunidense uma menção honrosa por abrir esses caminhos nas fronteiras da eletrônica. A gente deixou aqui recomendação de filmes e livros. De livro tem A Única Mulher. Ela era linda, um ícone de cinema e uma cientista absolutamente genial, que fala justamente da carreira artística dela e também da carreira científica. E de filmes tem um documentário chamado Bombástica, a história de Hedy Lamarr. Tem no YouTube se vocês quiserem assistir. E tem também uma animaçãozinha do Fantástico, igual a que Nelly passou para vocês. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo depois. E eu acho que é isso. Boa tarde, gente. Sobre essa outra figura que a Ale falou. A história dela me deixa muito indignada, porque basicamente eles não aceitaram a contribuição dela porque ela era uma mulher muito bonita. É basicamente isso. Agora eu vou falar um pouco sobre referências brasileiras que a gente tem. A primeira é a Camila Acheuri. Eu não sei falar sobre o sobrenome dela. Ela é uma referência mundial na luta por mais mulheres na tecnologia. Ela já conquistou prêmios, entre eles Women of Vision, 2015, sendo que ela foi a primeira estudante latina a receber esse prêmio. Ela também entrou numa lista da Forbes de mulheres, das 30 mulheres mais jovens que contribuem para a tecnologia e a educação. Ela é fundadora de um blog chamado Mulheres na Computação. Mais para frente vai ter nesse Mulheres na Computação. Ela também falou é tipo uma série de divulgações de ideias, essa TEDx. Várias pessoas influentes, elas falam nessa série. E elas são para várias pessoas. O YouTube também vai ter o link da apresentação dela no final. E ela também viajou o Brasil, da Amazônia Rio de Janeiro, ensinando comunidades a desenvolver aplicativos. Ela é CTO, fundadora de uma empresa chamada Master Tech. Ela é uma plataforma de educação de habilidades do século XXI, em parceria oficial do Facebook na Estação Hack. Ela é uma cientista da computação. Ela é formada pela IME da USP. Ela também fez o mestrado dela lá. E ela é professora de engenharia na Inesp.
nas matérias de tecnologia web e design de software. Ela também já trabalhou em várias empresas grandes, multinacionais, como a Google, a Intel, a Accenture, Itaú e a Leroy Merlin. Além disso, ela trouxe uma parada bem bacana aqui para o Brasil, que é o Tech Innovation Challenge. É basicamente um evento que envolve meninas do mundo todo, que tem entre 10 e 18 anos e que fazem do ensino, acho que Fundamental 2 ao ensino médio. Basicamente, essa competição, ela usa uma plataforma do Google de desenvolvimento de apps em bloquinhos, e aí leva as meninas que vão passando para a última fase, eita, esqueci a palavra agora. Aquele lugar, Vale do Silício. Aí quem ganha bolsa e um monte de coisa. É bem bacana. Se não me engano, teve uma galera do Recife que já ganhou essa competição aqui do Brasil. Acho que só foi eles que ganharam. Pode passar, Nelly, por favor. Aí tem algumas coisas que a gente trouxe para vocês, links dela. Tem um livro que, esse Fora da Curva, são vários autores e entre eles tem ela, que conta um pouco da história dela. Aí, vídeos, a gente trouxe a apresentação dela no TEDx e também o link do canal dela, o Mulheres na Computação. Também tem esse podcast, EmpreendedCast, que é com ela, é ela que é o podcast dela. E também a gente trouxe as redes sociais, Instagram, LinkedIn e o Twitter dela. Pode passar, né? Outra mulher importante aqui é a Silvana Bahia. Ela é diretora do OLAB, é uma organização social com foco em inovação em tecnologia e diversidade. Por onde ela coordena um projeto chamado Preta Lab e também outras iniciativas. O Preta Lab ela é bem conhecido pela importância dele, que ele ajuda muitas meninas de periferias a entrar nesse mundo da computação. Ela é pesquisadora do grupo de pesquisa em Políticas e Economia da Informação e da Comunicação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também é mestre em Cultura e Territorialidade pela Universidade Federal Fluminense. Ela foi facilitadora da maratona Rodeada Hacker, a referência a Ada Lovelace. São oficinas de empoderamento feminino com novas tecnologias. Ela também coordenou o plano de comunicação do filme Cabela e ela é colaboradora da plataforma Afroflix. Ela recebeu o Prêmio de Destaque de Cultura Digital, Inovação Social e Tecnologia, concedida pelo Centro Cultural do Banco do Brasil e Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ em 2017. Pode passar, né? Aí aqui são alguns vídeos. Ela também falou no TEDx sobre diversidade na tecnologia. Também ela tem um canal no YouTube. E aqui em podcasts eu trouxe 2 podcasts que ela participou. E também as redes sociais dela. Pronto. Aí, a Nina da Hora, eu amei o nome dela. Ela é uma cientista da computação e ela realiza projetos com o objetivo de compartilhar conhecimentos e tecnologias negras. Ela, na universidade, quando ela cursava a universidade, ela se engajou em ações colaborativas para a inclusão de mulheres na tecnologia. Em 2016, ela coordenou o projeto Pailheires, que é um grupo de garotas que ensinavam a linguagem de programação Python para as mulheres, capacitando elas para o mercado da computação. O Pailheires, inclusive, a gente tem aqui em João Pessoa, tem o grupo Pailheires. Elas, de vez em quando, elas estão fazendo mini cursos, fazendo palestras, é bem massa. Eu acho que depois eu passo o Instagram delas para vocês. Paralelamente às experiências acadêmicas, ela criou o projeto Computação da Hora e Computação Sem Caô, com o objetivo de ajudar na comunicação e no ensino de conceitos da computação em uma linguagem acessível com materiais do dia a dia. Ela tem um canal no YouTube,
onde ela apresenta conceitos principalmente voltados para o pensamento computacional. Pode passar nele. Aí nos vídeos eu trouxe uma palestra dela e também o canal do YouTube dela, Computação Sem Caô. Ela tem um podcast, o Nina da Hora, e as redes sociais dela. Pronto. Aí o desafio da semana vai ser basicamente utilizando tudo que a gente aprendeu nessas últimas semanas no Scratch. A gente vai desafiar vocês a usarem esses conhecimentos adquiridos e também a imaginação de vocês para fazerem o que dá na cabeça de vocês, inspirado nessas mulheres que a gente falou para vocês hoje. E também a gente pode conversar um pouco sobre o que vocês acharam, sobre se vocês já conheciam alguma dessas mulheres, as histórias delas. Se quiserem falar, fiquem à vontade. Vocês podem também, antes de fazer o projetinho, assistir os vídeos que eu e a Lê mandamos aqui no chat. E assim, podem também, como a Alessandra disse, falar sobre o que quiserem aqui. Que a gente trouxe essas figuras justamente para mostrar assim, que existem as mulheres nessa área, mas elas não têm o reconhecimento que merecem. Então é importante estar propagando esse conhecimento sobre elas, né, sobre a existência delas e o trabalho delas. Mas aí vocês quiserem perguntar aqui também. Se quiserem contar de alguma mulher que vocês conhecem da área, podem abrir o microfone, podem contar, falar, que eu boto uma foto delas aqui para vocês falarem. Enfim, alguma dúvida também, se tiverem. Eu não prometo que a gente vai saber de tudo da vida de cada uma, mas aí a gente pesquisa junto aqui também, se tiver alguma dúvida do que elas fizeram, enfim. Podem me mandar aí, eu vou mandando os slides para vocês aqui também. Uma coisa que eu acho massa a gente ver. Eu acho que a Giana ela não viu as últimas aulas, né? Foi, mas ela disse que assistiu Ela pelo assistiu os vídeos? YouTube e tá fazendo e mandando. As últimas aulas que ela perdeu, ela conversou comigo sobre. Beleza. É livre, é para vocês fazerem o que dá na ideia de vocês lá no Scratch. É o Scratch, Diana, isso. É no Scratch que vocês vão fazer. E é bem simples, assim, não precisa botar para elas ficarem fazendo nenhuma função complicada, não. Pode fazer um diálogo, pode fazer o que quiser, livre, totalmente livre. É para usar a criatividade. É uma coisa que eu acho massa de ver a história tipo, de Ada e dessas outras mulheres. Quer dizer, não é massa, é meio triste, né? Porque são mulheres que fizeram a contribuição dela, mas que basicamente não foram reconhecidas, né? E isso não instigava a participação de mais mulheres. Então, acho que teve muita coisa que poderia ter acontecido mais rápido, ideias que a gente só vai descobrir anos à frente, que poderiam ter sido descobertas por mulheres. Que, querendo ou não, são outras visões diferentes. A maioria dos cientistas naquele tempo eram todos homens, né? Pronto, parei de compartilhar a tela aqui porque eu mandei para vocês os slides lá no WhatsApp, mas eu vou voltar a compartilhar. Eu vou tentar passar de novo os vídeos que a gente não conseguiu passar. Mas se der problema de novo, aí vocês assistem por aí mesmo. E outra coisa, eu não sei se no PDF que a gente mandou para vocês, que eu mandei agora, vai conseguir acessar os links que a Alessandra atrelou aos slides. Aí, se não conseguir, o que a gente vai fazer a Alessandra vai gerar uma cópia dos slides e aí a gente manda para vocês a cópia. Eu digo a cópia porque a gente deixa os slides guardados, né? E aí, caso altere sem querer, alguma mexa em algum slide sem querer, aí a gente vai enviar uma cópia dos slides. Que aí vai ter os links e tudo. A gente envia por meio de um link do Canva. Meninas, aí você... Oi?
Para poder apresentar o YouTube, você apresenta como guia, senão não sai som. Como... Tu Ok, para a tá. apresentação e apresenta como guia. Obrigada. Eu super não sabia disso. Aí tu desliga teu som, teu microfone, senão vai ficar dando eco. Certo? Ok, certo. Deixa eu desligar aqui o microfone logo. Na Inglaterra, em 1815, nasceu uma menininha chamada Ada Lovelace, filha de um poeta famoso e de uma estudiosa em matemática. Os pais dela se separaram assim que ela nasceu, e Ada nunca conheceu o pai. Desde pequena, sua mãe a incentivava a estudar e queria muito que ela soubesse da sua paixão, a matemática. Ada também se apaixonou pelos números. Com 12 anos, ela quis voar, sair do chão. Voou com a ciência e construiu suas próprias asas com papel, fios e penas. Um dia, a sua mentora levou Ada para ver uma coisa maravilhosa. Uma máquina de cálculo. Um mundo novo se abriu na cabeça de Ada. Encantada, escreveu muitas páginas sobre a máquina e acabou inventando um método para calcular uma sequência de números que ninguém tinha imaginado. Ada criou o primeiro algoritmo para ser processado por um computador. Só que muito antes de existir um computador. E graças a ela, hoje você pode mandar uma selfie e uma mensagem para quem você ama. Calcule como uma garota. Funcionou? Vocês conseguiram ver direitinho? Sim. Sim. Ok, então eu vou compartilhar o de Alexandra também, que ela botou. Era uma vez, em Viena, na Áustria, uma menina curiosa chamada Hedi Lamar. Seus pais amavam artes e ciências e ensinavam para ela como tudo funcionava. Hedi começa a brincar de fazer experimentos. Infelizmente, naquela época, não era comum meninas se tornarem cientistas. Mas Hedi tinha muitos talentos e começa a trabalhar como atriz. A beleza de Hedi chama a atenção de um poderoso mercador de armas que a pede em casamento. O que era amor se transforma em prisão e seu marido não a deixa mais atuar, ler ou sair de casa. E o espírito rebelde só conhece um caminho, a liberdade. Hedi foge para Hollywood e se torna uma grande estrela. Só que dentro dela ainda existia uma garotinha com vontade de inventar. Tocando piano com um amigo, Hedi percebe ondas musicais dançando pelo ar e acaba bolando uma teoria que deu origem ao GPS e ao Wi-Fi, provando que existe arte na ciência e ciência na arte. Invente como uma garota. Enfim, esses foram os vídeos, né, relacionados às figuras femininas que a gente apresentou hoje. Mas se vocês pesquisarem no YouTube ou em qualquer lugar assim, eu acho que tem vários outros exemplos. Eu lembro que eu acabei assistindo mais uns 2 ou 3, além do de Ada, ontem, quando eu fui pesquisar, e é bem legal. Esther disse que vai mandar o projeto mais rápido porque está sem computador. Sem problema, Esther. Eu acho que talvez tenha como fazer pelo celular, mas se você também não conseguir ou ficar desconfortável, não tem problema nenhum, mandar mais tarde. Eu vou compartilhar aqui a tela de novo para deixar os slides. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa, ou quiserem discutir sobre alguma coisa, que não necessariamente sejam essas figuras femininas, que sejam sobre a área, vocês também sintam-se livres a fazê-lo, porque como hoje é uma oficina mais teórica, eu acho que fica até mais fácil, né? Puxar algum assunto externo. Então, eu vou deixar aqui compartilhando, e aí eu vou desligar o microfone, mas qualquer coisa vocês falam com a gente. Nelly,
Eu adicionei o link desses vídeos também no PDF. Se tu quiser gerar outro e mandar lá. Ah, certo. Adicionou aqui, né? Não, adicionei em cada uma. No de Ada e Ah, no... certo. Ok, eu vou gerar outro e mandar lá, então. Sim, elas estão vivas assim, as do Brasil. Elas são novas. Acho que elas têm entre 28, 25 e 30 e poucos anos. Dá para vocês acompanharem elas por YouTube, Instagram, tudo. Giana perguntou se a gente já conheceu elas pessoalmente, eu pretendo conhecer. Conhecer, eu não conheci nenhuma ainda, pessoalmente. Se eu pretendo conhecer, pretendo, assim, tendo a oportunidade, né? Se elas vierem apresentar alguma coisa, ou eu estiver em algum local que elas estiverem, com certeza eu pediria para tirar uma foto e conversaria com elas também, porque é sempre bom buscar conversar com essas pessoas que você sabe que já passaram pelo que você está passando, né? Porque você consegue aprender muito, gente, muito, conversando e escutando pessoas com essa bagagem de vida, né? Com essa carga de experiência. Então, tendo a oportunidade de conhecê-las, com certeza eu iria. Para quem não viu o chat e não está entendendo o diálogo, é porque Maria Eduarda perguntou se tem como adicionar uma imagem no cenário de Scratch. Aí a Alessandra vai estar testando e, dando certo, a gente mostra aqui para vocês como fazer. Pronto, descobri. Tem como. Deixa eu apresentar. Vou parar de compartilhar aqui para a Alessandra passar para vocês. Meninas, quem estiver fazendo projeto que quiser ver, a Alessandra vai estar apresentando agora como adicionar uma imagem no fundo dos projetos. Não ligue para 1 milhão de coisas que tem aberto. Tá. Eita. Tá aparecendo aí? O Scratch? Tá, sim. É basicamente assim, ó. Vocês. Deixa eu escolher essa daqui, fazer novo. Vocês vão vir aqui, nessa parte do cenário, do palco. Aí vem aqui carregar cenário. Aí vai buscar no computador. Deixa eu fazer. Essa outra imagem. Só que vocês estão vendo que ele vem. Aí ele vem assim, pequenininho. Ai, meu Deus, socorro. Arranquei um pedaço do negócio. Ele vem assim, pequenininho. Não é a imagem, tem que ser do tamanho dele. Eu não sei direito que tamanho é esse. Mas aí você tem que apertar aqui, converter para vetor. Aí você pode arrastar a imagem. Aí a gente aumentaria aqui. Só que aí a imagem fica distorcida, tá vendo? Aí tem que saber, tem que ser desse tamanho. Ai, eu coloquei no bichinho. Tem que ser tipo esse tamanho aqui. Deixa eu aumentar toda pra gente ver, então. Ele sempre cresce. Agora que eu tô entendendo. Tem que ser tipo 480 por 400 pixels, vamos parar assim. Pra a imagem não ficar distorcida. Só que é muito difícil uma imagem nesse tamanho. Então, para não ficar assim distorcido, vocês provavelmente teriam que criar o cenário de vocês e tal. Aí vai dar muito trabalho. Mas de ter como fazer, tem. Só não vai ficar bonito como esses cenários que a gente escolhe aqui. Fica distorcido assim.
fica feio. Mas aí é com vocês, se querem ou não. Mas de ter, tem. Eu vi que Angeline Medeiros pediu para a gente dar uma explicação sobre o Scratch. Então, eu vou dar uma explicação sobre a plataforma para as meninas que não tiverem visto as aulas passadas. Só que eu recomendo que vocês assistam para aprender a mexer melhor, porque assim, o Scratch a gente passou acho que umas 4 ou 5 oficinas falando sobre ele. Então, assim, é uma plataforma que tem muita coisa para ver, muita coisa. Mas aí, para as meninas que não tiveram a oportunidade de assistir nas semanas passadas, eu vou dar uma explicação bem rapidinha aqui para vocês. Nelly, Oi. A gente tem outra turma agora, que a gente tá dando na sexta. Se alguma de vocês tiverem perdido os conteúdos Scratch, e quiserem assistir assim, tendo acompanhamento e tal, e no passo a passo, se alguém quiser ir para assistir as aulas da sexta-feira, que a gente vai começar essa sexta-feira com o Scratch. Se quiserem, podem participar, é só falar com a gente. Isso, e além de ter a oportunidade de entrar nessa turma, que vai estar começando o Scratch amanhã, vocês, se quiserem continuar nessa turma aqui, né, que tem amigos de vocês e tal, aí o que vocês podem fazer? Vou falar o que eu falei com Giana, que poderia ser feito. Vocês assistem às oficinas pelo YouTube, das aulas que a gente deu nessa oficina das quintas, né? Eu acho que são até mais rápidas, porque Thaís corta as partes que ficam em silêncio e tal, e tem como você adiantar o vídeo também, né? Botar às vezes um e-mail lá. Vocês assistem e nos projetos que a gente passou nas aulas, vocês fazem e mandam para a gente corrigir. Vocês mandam ou no grupo ou no nosso privado, escrito assim, projeto da aula do dia tal. Aí vocês mandam, porque a gente tem acesso aos slides organizados, né, de cada dia. A gente tem uma pasta com o slide do dia 8, do dia 10, do dia... Enfim. E aí vocês mandam, corresponde à oficina tal, aula tal, e a gente vai lá e corrige direitinho os projetos de vocês. É só mandar por WhatsApp, para quem estiver assistindo por YouTube. Vou compartilhar aqui, acabei de entrar no meu Scratch de novo. Aqui, Angeline e meninas que tiverem perdido as aulas de Scratch. As que não tiverem perdido, podem baixar um pouquinho o volume também, se quiserem, para se concentrarem mais no projeto de vocês. Mas eu vou passar aqui uma revisão bem rápida. Então, Scratch é basicamente uma plataforma. Scratch, na verdade, é uma linguagem de programação. Só que essa linguagem tem uma plataforma, né, que tem o mesmo nome da linguagem, Scratch, e ela é uma programação feita por blocos. Não é aquela programação que a gente aprende no curso, por exemplo, que você tem que decorar as palavras, você tem que decorar as funções, tudo isso para escrever do zero. Ela é uma linguagem mais didática, que é feita por blocos e, consequentemente, é mais limitada também. Só que, no geral, o Scratch ele tem várias funções que estão diretamente relacionadas à programação de verdade mesmo, assim, a programação que a gente aprende no curso de computação. Então, é por esse motivo que a gente trabalhou aqui nessa oficina, né, o Scratch com vocês, porque ele tem uma parte que você vai conseguir encontrar na computação mesmo. Assim, tem funções de laços de repetição, de estrutura sequencial, de estrutura condicional. Tudo isso são conceitos gerais, né? Conceitos gerais da programação mesmo. A única diferença do Scratch para um programa que a gente desenvolve no curso é que o Scratch ele é feito em blocos, então você não tem, às vezes, a flexibilidade que a gente tem numa linguagem mesmo, né? Você tem que aprender a trabalhar dentro do que é oferecido na plataforma. Como não tem como eu passar por todas as funcionalidades, né, do Scratch, eu vou passar por algumas básicas que vocês vão estar podendo usar aqui nessa aula para fazer essa tarefa que é mais simples.
A começar por essa parte eventos, né? Se você olhar aqui, tudo isso são os blocos que você vai utilizar para montar seu programa. Você tem vários tipos de blocos, né? Sensores, aí vão ser coisas relacionadas à sensação do personagem, operadores relacionados a operações que você pode fazer, operações matemáticas, tudo isso. Enfim, movimento relacionado ao movimento do personagem. Aqui é o personagem, né? É o ator que você vai usar para fazer seu programinha. Aqui você vai, em selecionar um ator, você vai conseguir mudar o ator para você fazer, ó, você clica em selecionar, você tem toda uma opção de possíveis atores, né, que você pode usar. Aí aqui selecionado por categoria, animais, pessoas, imaginários, e tudo é onde você pode explorar todos que estão presentes nessas categorias. Aí aqui, você, ao invés de deixar em branco, você pode adicionar um cenário, que era justamente o que a Alessandra estava mostrando agora, mas aí quando você clica em adicionar cenário, você já tem umas opções aqui, né? Você clica, sei lá, em floresta. Aí você vai lá, vai ter um ator nesse cenário. Aí a Alessandra estava mostrando justamente como carregar um cenário do seu computador, né? E aí, a partir daqui, quando você já definiu o ator e o cenário, você pode criar seu programinha, sua história. Vou mudar de ator aqui para poder mostrar, né, a opção. Aí você, para apagar um ator, você clica em apagar, nessa lixeirinha que tem aqui em cima. E aí aqui, eu tenho um ator diferente e um cenário diferente. E aí, nessa categoria aqui, eventos, aí você vai poder definir quando iniciar todo o programa que você vai estar escrevendo. Aí eu vou botar para iniciar quando for clicada essa bandeirinha. Aí tudo que eu escrever aqui embaixo vai ser feito a partir do momento que eu clique nessa bandeira. A gente viu também nas oficinas passadas que pode ser feito com teclas também, essa iniciação. Quando for a tecla espaço, ou quando for qualquer dessas teclas, né, do seu teclado aí do computador, mas aí, para ser mais simples, eu vou deixar quando for a bandeirinha pressionada mesmo. Aí, vamos ver outras coisas que vocês podem usar nesse programa. Movimento, aparência aqui. Se vocês forem criar um diálogo ou criar um monólogo mesmo de uma personagem contando a história de vida dela, aí você pode botar aqui, botar toda uma sequência do que ela vai falar. Diga, você pode mudar, né, o que está escrito assim, aqui, diga, meu nome é Ada Lovelace. E aí aqui você bota o tempo que essa mensagem vai estar disponível. Eu vou botar 5 segundos. E aí toda vez que você clicar na bandeirinha, ela vai falar, meu nome é Ada Lovelace, por 5 segundos. E aí, enfim, vocês vão explorando aí todas as ferramentas, né? Tendo dúvida em qualquer uma, sintam-se livres a perguntar. Eu realmente não consigo passar por todas as ferramentas, porque é muita coisa. A gente passou 5 oficinas, né, trabalhando com Scratch, mas aí, como é uma atividade mais básica que vai estar sendo produzida agora, é só vocês perguntarem aí qualquer dúvida, certo? Se tiverem dúvidas sobre a plataforma ainda também, perguntar para que serve ou qualquer outra coisa, podem perguntar. Sim, Giana, é super divertida essa plataforma. Ela é muito legal mesmo. E, assim, tudo que a gente trouxe nas oficinas sobre o Scratch abordou algo diretamente relacionado ao que a gente realmente aprende no curso. A plataforma ela pode parecer simples, mas a ideia que tem por trás dela, assim, todo o conceito de como fazer aquilo, do que usar onde, tudo isso a gente trouxe coisas que a gente aprende no curso mesmo. É tudo de programação, tudo de computação. Então, assim, a ideia por trás da plataforma é uma ideia bem avançada. É bem legal mesmo.
Quando mandarem o projeto, meninas, lembrem de botar o nome de vocês lá no WhatsApp. E aí vocês avisam aqui também que mandaram para a gente dar uma olhadinha, assistir e conversar mesmo sobre o projeto. Eu adoro a criatividade de vocês, então tenho certeza que vai ser super divertido assistir o que vocês estão fazendo. E aí vocês vão mandando aqui. É facinho, Jenny, eu já fiz um aqui, ó. Basicamente, para mudar o cenário, tu usa esse aqui, ó. Mudar o cenário. Aí eu botei mudar o cenário e esperar. Mas só esse aqui, mudar o cenário. Aí eu coloquei para ele mudar para um cenário aleatório. Aí eu tenho... Cadê? Onde é que veio? Ah, meu filho, foi cenários. Não lembro como fazer. Aqui. Oh, meu Deus. Eu tenho 3 cenários, tá vendo? Deixa eu mudar esse, adicionar. Eu vou deixar, ó. Tem um cenário em branco, esse aqui, esse da casa e esse do quarto. Aí sempre que eu apertar aqui na bandeirinha, ele vai mudar de cenário aleatoriamente. Aí você pode fazer várias coisas com isso. Mas é basicamente esse aí que muda o cenário. E mais uma vez, parabéns pelas historinhas criadas. Tiveram várias muito criativas e eu quero muito ver as que não conseguiram ser enviadas também, que eu tenho certeza que vão estar muito boas. Então enviem lá no grupo com o nome de vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Até semana que vem.